Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco e abrir as Escrituras e a ver a Palavra de Deus, encontrar nela lições para o presente, para o cotidiano, tiradas do passado. Encontramos também o futuro do homem, o futuro descrito nas Escrituras. Bem, no programa de hoje, dentro do contexto da vida de Davi, da vida de Saul, veremos o final da vida de Saul. O tema do nosso estudo é começo e fim da vida. Como começar, como terminar. Como Deus quer que terminemos a nossa vida aqui e comecemos no futuro lá. O programa Os Gideões já está começando. Bem, estamos estudando a Palavra de Deus, estamos aqui terminando o primeiro livro de Samuel, começando o segundo livro de Samuel, e aqui nós encontramos neste meio, nesta interface, o final da vida de Saul. Como Saul começou tão bem e como foi a sua morte, como foi o seu fim. Um dia estarão falando de cada um de nós. Como foi a nossa existência, como começamos, como vivemos, como terminamos. Foi assim com Saul. Saul, o grande rei de Israel. Saul, aquele que era tão bonito, que se destacava do ombro para cima sobre todos. Saul, que teve uma chamada tão bonita. O profeta Samuel trouxe vários sinais para Saul. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi capacitado por Deus para governar. Mas Saul foi falhando nas provas que lhe vieram, até que vamos ver como foi a sua morte. Em 1 Samuel, capítulo 32, versículo 2, nós lemos: E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Vemos então que ali está Saul na guerra, numa peleja, numa guerra contra os filisteus. E ali na guerra, seus filhos foram mortos. Não porque não fossem valentes, pelo contrário, Jonatas trouxe tantas vitórias para o exército de Israel. Jonatas era um homem de guerra, era um homem valente, amigo de Davi. Malquissua, Abinadab, filhos de Saul, eram valentes, valorosos guerreiros. Saul também, guerreiro valente, mas a guerra apertava contra eles. Vimos como Saul foi até procurar aquela pitonisa de Endor, aquela mulher médium, aquela mulher espírita que consultava mortos, e Saul pede para conversar com Samuel, só que não era Samuel, é um demônio que vem. Não são os mortos que voltam, mas os demônios que usam aquela estratégia para trazer medo e opressão sobre os vivos. E então, o texto nos diz, no versículo 3, a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Saul foi alcançado. E os flecheiros ali estavam, Saul está ferido, mas Saul está vivo. Saul respira, Saul está ainda contínuo em si. Saul é forte. Para matar Saul, precisa de muita força. Precisa de um tiro certeiro, precisa de alguma coisa muito forte, porque ele é um guerreiro forte. Ele é, não vou dizer um gigante, mas se do ombro para cima ele se destaca entre todo o povo, ele era quase um gigante. Vemos que também Absalão, filho de Davi, quando morre, ele é tão forte, tão bonito, ele é guerreiro. Foi um trabalhão para matar Absalão. E Saul ali está prostrado. Os flecheiros vêm, a guerra aperta, Saul está com seu coração apertado, sabendo que ele morrerá. Tem a notícia que seus filhos foram mortos na guerra. Saul tem medo.
Saul está se vendo num aperto tão grande. E no versículo 4 lemos: pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Nós temos as histórias de muitos homens de guerra, muitos governantes que se suicidaram no momento difícil quando todos vinham contra eles. Nós vemos até na história da modernidade, nós vemos como um Hitler, ao perder a guerra, ele se suicida. Vemos como Nero, que fez tanto mal, Nero que matou a tantas pessoas, acusou os cristãos, quando toda Roma descobre que é uma fraude, que não foram os cristãos que puseram fogo em Roma, mas foi o próprio Nero. Quando ele se vê acuado, perseguido pelo próprio povo, ele se suicida. A Bíblia fala de um rei de Israel que reinou por poucos dias, por 2 meses, como que ele também põe fogo no palácio e se suicida quando ele está em aperto e será morto. Saul, ele estava ali sabendo que os filisteus iriam zombar dele. O medo de Saul não era apenas da zombaria dele como pessoa, do sofrimento que ele passaria nas mãos dos filisteus. Mas Saul estava também somando a questão de Israel. Saul estava vendo também que ele falhara. Quem sabe, naquele momento ferido ali na guerra, naquele momento sangrando ali na terra, Saul podia fazer uma retrospectiva da sua vida. Saul podia se lembrar de quantas coisas erradas ele fizera, como ele perseguira Davi, Davi que nunca fizera nada de mal a ele, Davi que por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul, teve Saul nas suas mãos e não levantou as mãos contra Saul. Davi apenas cortou o manto dizendo: você esteve nas minhas mãos. Em outra ocasião, Davi pegou a lança de Saul que estava na sua cabeceira e a sua bilha d'água, mostrando para Saul que a vida dele estivera nas mãos de Davi. E Saul, mesmo assim, perseguia Davi. Num furor insano, num ciúme terrível, numa loucura, Saul estava atormentado pelo ciúme, pela inveja. Inveja e ciúme muitas vezes se misturam. E Saul, naquele momento ali ferido na guerra, ele podia pensar no seu passado. Ele podia ser acusado pelas suas falhas, mas Saul poderia levantar os olhos aos céus. Saul poderia pedir a misericórdia de Deus. Saul, mesmo que morresse ali na guerra, ele podia ter uma morte mais gloriosa. Não era necessário se lançar sobre a sua lança. Não era necessário se ferir com a própria espada. No versículo 6 nós lemos: assim morreram juntamente naquele dia Saul e seus filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus homens. A guerra, o aperto, a derrota. A derrota. E Saul então morre ali na batalha. No versículo 7 lemos: quando os israelitas que estavam no outro lado do vale, os que estavam além do Jordão, viram que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Houve uma covardia geral. A covardia do líder trouxe uma covardia geral. Todos fugiram, todos correram, largaram suas casas, largaram tudo e buscaram salvar apenas a própria vida. Acovardaram-se. É necessário que você, pai de família, que você, mãe, não se acovarde jamais. Não permita que venha um pensamento de morte, de suicídio. Pelo contrário, lute para ter um final feliz.
Lute para deixar uma história bonita para seus filhos, para sua descendência, para sua família. Não permita que o inimigo vença. Não permita que o inimigo tire a glória da sua vida. Mas que você olhe para o alto, olhe para o Senhor. Não faça como Saul, mas faça como Davi. Busque o Deus de Israel. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo: Senhor, Tu sabes da minha luta, Tu sabes do que eu tenho enfrentado, Tu sabes dos escárnios, Tu sabes da pressão que eu tenho vivido. Tu me conheces. Eu te peço a Tua força, a Tua coragem, a Tua sabedoria, a Tua paz, a Tua libertação, a Tua presença em minha vida. Ó Espírito Santo, vem habitar em mim, vem me trazer a Tua alegria, vem me trazer a Tua paz, vem me fazer contemplar a glória do Teu rosto e livra-me nesse momento tão difícil. Eu me entrego a Ti, eu descanso em Ti, eu confio em Ti. Dá-me uma vida bonita, um final feliz em Tua presença, um final de que se alegre em minha família e eu também diante de Ti. Coragem e força, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.